Ô meus queridos, Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu venho aqui uma vez mais através desse vídeo, usando os recursos midiáticos, para vos transmitir uma palavra sucinta e objetiva. Primeiramente, meus queridos, eu sempre repito isso, ressalto, porque é importante. Deus não criou autômato, uma espécie de robô. O ser humano é um ser que tem um poder intelectivo, afetivo e evolutivo. Temos o poder de decisão. Sabemos dizer sim e sabemos dizer não. Por isso que a Bíblia, ela sempre relacionada ao ser humano, em questão de bênção e de salvação, ela se apresenta de forma claríssima, mostrando os condicionais. Por exemplo, se quiserdes, se atentardes, aquele que perseverar até o fim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Olhai, vigiai, orai, aquele que me busca, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O ser humano, ele tem essa capacidade de tomar essa decisão. Por isso que Josué também disse, olha, vocês querem servir quem? Escolhei hoje. A quem vocês querem servir? Porém, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Bom, eu quero apresentar para vocês os 4 atestados do dilúvio. Meus queridos, nós sabemos que ao longo das Escrituras encontramos inúmeras declarações de que Deus é cheio de graça e de misericórdia. No entanto, a mesma Bíblia revela que esta graça divina, embora sendo maravilhosamente ampla, tem os seus limites. A graça é limitada pela justiça divina. Ou seja, o amor de Deus, meus queridos, não anula a santidade e a justiça de Deus. E a santidade e a justiça de Deus não anulam o amor de Deus. Deus é amor? É. Mas não significa que o ser humano pode viver pecando, bagunçando, fazer o que quiser, sem precisar se arrepender, sem precisar reconhecer. O reconhecimento é um fato intelectual, reconhecer que é um pecador, e sem precisar se arrepender, porque o arrependimento é um fato do coração, que naquele dia vai dar um jeitinho. Não, no céu não tem um jeitinho, como tem aqui no Brasil o jeitinho brasileiro, né? Que o homem bagunça, é corrupto, faz um monte de baderna e fica impune perante Deus. Não, Deus é amor, mas ele é justiça. Nós precisamos receber Jesus como Salvador, aceitar o seu plano Salvador. Entenderam? Então Deus é amor, sem dúvida, mas Deus é justiça também. Bom, o dilúvio atesta primeiramente a justiça de Deus, meus queridos. Muitos acham que a doutrina de que Deus castiga os ímpios e repreende o mal constitui-se flagrante contradição ao amor e à bondade de Deus. Mas o rigor de Deus é expressão de sua santidade e justiça. Ou que diríamos, meus queridos? Ou que diríamos de uma sociedade cujas autoridades responsáveis deixassem impunes os ladrões, homicidas, estupradores e toda sorte de elementos antissociais. Então, primeiramente, não esqueçam, o dilúvio atesta a justiça de Deus. Em segundo lugar, o dilúvio atesta a santidade de Deus. Deus enviou o dilúvio porque a sua santidade havia sido demasiadamente ofendida, e ele não podia aceitar ou compactuar com o estado de calamidade moral que tomara conta da raça humana. Deus é amor, repito, e deu oportunidade para a sociedade antediluviana para se arrepender. E para escapar do dilúvio, bastava entrar na arca, mas eles não quiseram entrar. Não acreditaram no pregador, no pregoeiro da justiça que era Noé. Apenas 8 pessoas se salvaram. Os outros não se salvaram porque realmente não creram na mensagem e não entraram na arca. Bastava entrar na arca para escapar do dilúvio. Assim como hoje, quem quiser escapar dos rigores do inferno, basta vir a Jesus e entrar em seu plano salvador. Porque Jesus é a porta. Assim como a arca tinha somente uma porta,
Hoje, a arca representa a igreja e a porta representa Jesus. O próprio Jesus falou no capítulo 10 e o versículo 9, no evangelho que escreveu o apóstolo João: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Então entre por essa porta, entre no plano Salvador. Ele te convida, ele quer te perdoar, ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Ele quer transportar você das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja bem que ele é esse elo, essa ponte de transporte. Então aproveite, só Ele é o Salvador singular. Receba Ele como o teu Senhor e Salvador singular. Veja bem que no capítulo 1, versículo 11 e 12 do Evangelho também que escreveu o apóstolo João, diz assim: Veio para o que era seu propósito definido de Lucas 19 e 10, buscar e salvar o que se havia perdido. Mas os seus não o receberam, está no plural, mas os seus. Os seus quem? Os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Filhos por adoção, meus queridos. E quando se fala de filho, a Bíblia apresenta 5 categorias de filhos. Primeiro, filho por criação, anjos. Segundo, filho por formação, Adão. Terceiro, filhos por eleição, Israel. Em quarto lugar, filho unigênito, no sentido único, Jesus Cristo, o Filho unigênito. E em quinto lugar, filhos por adoção, a igreja. Mas a todos quantos o receberam. Veja bem que você precisa receber Ele como Senhor e Salvador. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O propósito de Deus é que ninguém pereça, que ninguém se perca, mas que venha ao conhecimento da salvação. E Jesus é essa porta, é esse elo. Entre nesse plano salvador. Em terceiro lugar, meus queridos, o dilúvio atesta a graça de Deus. Deus nunca deixou de manifestar a sua misericórdia às suas criaturas, meus queridos. Sempre foi assim. Desde o dia em que Adão e Eva pecaram, ao castigar os nossos primeiros pais, Deus prometeu a eles que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Só por amor, Deus enviou seu Filho Jesus para enfrentar o espetáculo deprimente da cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Ele não se encontra mais lá naquele sepulcro, ele está vazio, porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou, ele se entregou voluntariamente, deu a sua vida no espetáculo da cruz, bradou tetelestai, dívida paga, mas ressuscitou ao terceiro dia. Veja bem que é Deus que sempre toma a iniciativa para ofertar um meio de salvação, porque o homem é totalmente impotente para prover recursos ao seu próprio favor. Então aproveite essa oportunidade, porque amanhã pode ser tarde. Não sejamos como o faraó do tempo do Êxodo, que é conhecido como o homem mais insensível da terra. Moisés chegou para ele e perguntou: quando queres que eu ore para Deus debelar com a praga das rãs? E ele tacitamente respondeu: amanhã. Deixou para amanhã o que poderia ser feito naquele momento, naquele exato momento. Não procrastine. Não deixe para amanhã algo tão de suma importância, porque amanhã poderemos estar prestando juízo perante Deus. Amanhã pode ser tarde. Então aproveita o ensejo. Hoje é o dia oportuno, o dia da salvação. E em quarto lugar, o dilúvio atesta a sabedoria de Deus. Se Deus não providenciasse um juízo para o mundo de então, certamente o diabo tudo faria, meus queridos, para aumentar a situação de pecaminosidade do mundo,
a ponto de tornar inviável o nascimento futuro do Redentor. Mas ele não galgou vitória, êxito, porque Jesus veio, entregou-se voluntariamente ali na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Ele é o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Senhor, o Deus eterno, aquele que manda, que pode, que sabe, que tem, que determina e autodetermina. Ele manda no céu, manda na terra, manda os demônios de volta para o inferno, cura nossas enfermidades, sara nossa alma. E Ele te ama e te convida agora para receber Ele como único e suficiente Salvador, Senhor e Salvador. Aproveita essa oportunidade, meu querido. Aproveita. Agora, hoje, Ele quer te perdoar. Aceite Ele como teu Senhor e Salvador. Ele te ama. Chega de viver essa vida desgraçada, debaixo da maldição da lei, esses verdugos, demônios que te atormentam. Ele é o libertador. Ele quer te libertar. Ele quer sarar a tua alma. Ele quer transformar a tua vida, assim como ele transformou a água no melhor vinho. A sociedade te considera um pária, um lixo. As pessoas fazem discriminação e acepção, mas Deus, ele te ama e quer transformar a tua vida agora, hoje. Ele quer sarar a tua alma e tem solução, sim. Ele pode solucionar esse problema se você crer agora e entregares a tua vida para Ele agora. Mesmo com Ele temos aflições, claro, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem tem Jesus tem a vida, mas quem não tem, não tem a vida. Os que recebem Ele como Salvador são guardados debaixo das suas asas, que nos protege, nos aquece e nos ampara. Receba Ele como teu Salvador. Deus te abençoe, em nome de Jesus.